Pessoal, meu nome é Gabriel Armando Delgado e faço parte do Grupo 2, que apresentará sobre metais ferrosos e não ferrosos. Fazem parte do grupo também Quine Vasconcelos, Felipe Lima, João Pedro Fregonese Romanino e Felipe Barassi de Souza. A parte que eu vou apresentar é sobre o cobre, níquel e outros. Alguns fatos sobre o cobre. Historicamente falando, estima-se que ele foi o primeiro metal a ser descoberto e dominado pelo homem, algo em torno de 9.000 anos antes de Cristo. O cobre é dividido em 3 grupos básicos de ligas, os latões, bronzes e cuproníqueis. E quanto ao valor de mercado, estima-se que ele é 3 a 5 vezes mais caro que o alumínio e até 7 vezes mais caro que o aço carbono. Sobre as propriedades do cobre e os possíveis tratamentos, todas as ligas podem sofrer encroamento, que é também conhecido como trabalho a frio. É um processo de deformação plástica que visa aumentar a rigidez do material. Ou seja, o material sofre impactos, pancadas, que alteram a estrutura molecular, tornando-o mais rígido. E algumas dessas ligas também podem ser tratadas por envelhecimento. O que é o envelhecimento? Também conhecido como processo de recozimento. O material é submetido a temperaturas na faixa de 500 a 900 graus, cujo objetivo é reduzir a dureza para torná-lo mais usinável, mais fácil de trabalhar. Esses materiais baseados em cobre são conhecidos como excelentes condutores elétricos e térmicos, sendo usados extensivamente na indústria justamente para esse fim. O cobre é bastante resistente à corrosão, e a resistência específica e a resistência a custo são inferiores ao aço e ao alumínio. A resistência específica também é conhecida como resistência à corrente elétrica, a resistência à passagem dos elétrons. E ela tem um valor de resistência mais baixo que o aço e o alumínio, logo isso torna ele um melhor condutor, de certa forma. Nessas 3 figuras é possível observar nas 2 primeiras o processo de encroamento, onde um antes e depois do material ter sofrido impactos, deformação plástica, e sua possível alteração na estrutura molecular. E na figura direita, a peça sendo submetida ao processo de envelhecimento no forno industrial. Quanto às aplicações do cobre, estima-se que 70 a 80% do uso do cobre é feito no estado puro, ou seja, o cobre puro, refinado. Essa coloração avermelhada que o cobre tem faz com que ele seja bastante desejado, apreciado na indústria da arquitetura, decoração e joalheria. Ele tem as mais variadas aplicações em todo tipo de indústria. E também, por ser resistente à corrosão, ele é bastante usado na indústria naval, é um material desejado na indústria naval. Agora vamos falar sobre as ligas de baixo ponto de fusão, que são as ligas feitas com zinco, estanho e chumbo. São materiais com temperatura de fusão abaixo de 800 graus Celsius. São materiais normalmente indiferentes ao encroamento por deformação plástica, ou seja, não adianta tentar deformar porque não obtém resultado. Eles apresentam fluência à temperatura ambiente e, portanto, não são utilizados em aplicações estruturais. A fluência é justamente a deformação permanente que esse material sofre quando está sujeito a cargas e tensões constantes. Isso está a função do tempo. Justamente por essa fluência, essa facilidade de deformar com o peso, carga e tensão, não convém utilizar ele em aplicações estruturais. São particularmente indicados para a obtenção de peças fundidas devido à sua elevada fluidez, como ele deforma facilmente, é um bom material para ter peças fundidas, e o baixo ponto de fusão dele. Alguns fatos sobre o zinco. O zinco forma ligas com alumínio, com cobre e com chumbo. É muito utilizado em função de peças, pelo baixo ponto de fusão e sua elevada fluidez. Alguns dos usos mais comuns: revestimentos, fundição de peças, elemento de liga em latões, zinco laminado e tintas anticorrosivas. Sobre o estanho. Na forma pura, ele é usado somente em revestimentos. Ele é sensível ao trabalho a frio, ou seja, eu posso moldá-lo, deformá-lo, só que, infelizmente, com o tempo ele acaba maciando de novo, ele perde a rigidez que foi obtida com a deformação. Ele forma ligas com o cobre e o chumbo.
e é usado em chumaceiras de escorregamento, os conhecidos mancais. 40% da produção vai para revestimentos anticorrosivos de aço e cobre. Ele é usado bastante em brasagem também, que é o processo de fusão de dois materiais diferentes. É o que a gente conhece popularmente como solda de componente, né? Sobre o chumbo. É um dos materiais mais pesados conhecidos, e tóxico também, né? Substitui o estanho nos mancais. Ele é bastante utilizado na tipografia justamente para fundição, ou seja, produção de peças tipográficas. Oferece proteção contra raio-x, isolamento acústico e também largamente usado na produção de baterias, principalmente as automotivas. Quanto à nomenclatura das ligas. A nomenclatura mais comum é a designação UNS, Unified Number System, que começa com a letra C, no caso das ligas de cobre, seguida de 5 algarismos que não possuem qualquer informação, não dizem nada a respeito da composição, qualidade ou tratamento. Esses algarismos destinam-se apenas a distinguir entre as diferentes ligas existentes. Em alguns casos, em algumas possibilidades, os 2 últimos algarismos, tidos como sufixos, podem especificar a condição final da liga, tipo de tratamento ou porcentagem de encroamento. Quanto aos latões de cobre, liga de cobre e zinco. Qual que é a influência do zinco nessa liga? Maior ductilidade e resistência mecânica, baixo custo e baixo ponto de fusão. Os latões de alumínio têm maior resistência à tração e à corrosão, pode ser usado em canalizações, em tubulação de água salgada. Os latões de chumbo o chumbo é insolúvel no cobre e acaba formando pequenas bolsas. Ele possui um efeito lubrificante, acaba tornando ele mais usinável, e também é indicado para peças normalmente sujeitas ao atrito. Já os latões de silício aumentam a fluidez e a fusão, aumentam a fluidez da fusão e a resistência à tração. O bronze e silício, que é composto de 85% de cobre, 10% de zinco e 5% de silício, é utilizado em bombas, válvulas, engrenagens e outros materiais. Quanto aos latões de estanho, tem a maior resistência à tração, rigidez e resistência à corrosão. O Admiral Bronze, que é composto de 70% de cobre, 28% de zinco, 1% de estanho e 0,75% de chumbo, é utilizado em tubos de condensadores. Quanto ao bronze, qual que é a influência do estanho na liga do bronze? Ele oferece maior dureza, aumento do limite elástico e maior ductilidade, quando o teor do estanho é menor do que 10%. Devido ao preço do estanho, ele acabou perdendo lugar para o alumínio, chumbo, berílio e o silício. Quanto ao bronze e silício, ele possui propriedades semelhantes à liga de cobre e o estanho, é adequado para solda e peças fundidas, e quando é usado até 4% de silício, ele oferece alta resistência e tenacidade. Quanto ao bronze e alumínio, liga de cobre e alumínio, né? Ele possui propriedades semelhantes ao cobre e o estanho, é empregado em engrenagens, órgãos, ou seja, peças de máquinas, arquitetura e decoração. Bronze e berílio. É a única liga de cobre endurecível por precipitação. É a liga que oferece a maior resistência, excelente resistência ao desgaste e à corrosão. Tem sido utilizada extensivamente em instrumentos cirúrgicos e dentários, molas e eletrodos de solda por pontos. Já os cuproníqueis, o níquel é solúvel no cobre em qualquer proporção. Oferece ligas de melhor resistência à corrosão. Não são muito duras, mas são bastante dúcteis. São utilizadas em trocadores de calor, tubulação, condensadores, etc. Alguns fatos sobre o níquel. É o 10º material mais consumido e uma das ligas de aplicação industrial mais recentes. O níquel e as suas ligas, por sua vez, tem grande resistência à corrosão e rigidez próxima à do aço. Algumas ligas têm elevada tenacidade e resistência a temperaturas abaixo de zero. Outras ligas têm elevada resistência até 1200 graus Celsius, mantendo a resistência à corrosão. Quanto às aplicações do níquel, ele é utilizado na indústria química e alimentar, revestimento de chapas de aço, aplicações requerendo elevada resistência à fluência e corrosão
a altas temperaturas. Quanto aos tratamentos, elevadas propriedades mecânicas são conseguidas por solução sólida, endurecimento por dispersão de carbonetos ou por envelhecimento. Agora alguns fatos sobre a alpaca. A alpaca são ligas ternárias de cobre, zinco e níquel, que eventualmente podem conter teores significativos de outros elementos, como por exemplo o chumbo. Usadas para decoração e fabricação de talheres, antes da popularização do aço inoxidável, tais objetos costumam receber um revestimento fino de prata. É utilizado também para a fabricação de zíperes, contatos de equipamentos elétricos e telefônicos, componentes de aparelhos ópticos e fotográficos, assim como arames de resistores elétricos. À direita nós temos 3 imagens sobre a alpaca. Nas primeiras 2 é possível ver a moeda do real, onde durante o período de 1998 até 2002 foi fabricado o aro externo da moeda de real era fabricado com alpaca e logo depois foi substituído pelo bronze. A peça abaixo é uma peça de alpaca, que também é conhecida como a prata germânica. Algumas propriedades da alpaca. Estas ligas contêm de 10 a 30% de níquel, porém comercialmente em geral até 18% de níquel, 45 a 70% de cobre e o restante é de zinco. São soluções sólidas homogêneas que podem ser deformadas a frio e a quente, além de também serem resistentes à corrosão. Elas possuem a coloração esbranquiçada, bastante similar à prata, e o aumento do teor do níquel faz com que essas ligas tenham uma tonalidade mais metálica. E por hoje é isso. Obrigado a todos e espero que tenham gostado da aula.